Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo O Tamanho do Crime, publicado no Diário do Comércio em 19 de fevereiro de 2009. O estudo mais completo já empreendido sobre assassinatos em massa no mundo é o do professor de Ciência Política da Universidade do Havaí, Rudolph J. Rummel, que lhe rendeu o Lifetime Achievement Award da American Political Science Association em 1999. O essencial da pesquisa é resumido em Never Again: Ending War, Democide and Famine Through Democratic Freedom. Rummel substituiu ao conceito de genocídio, que lhe parece muito vago, o de democídio, com o qual designa especificamente a matança de populações civis por iniciativa de governos. Resenhando os episódios de democídio documentados desde o século XIII a.C. até o fim do século XIX, ele chega a um total aproximado de 133 milhões de vítimas, destacando-se aí como supremos assassinos em massa os imperadores chineses, 33,5 milhões mortos em 23 séculos, e os invasores mongóis na Europa, 30 milhões mortos entre os séculos XIV e XV. Quando a pesquisa chega ao século XX e entram em cena os governos revolucionários, as taxas de assassinato em massa sofrem um upgrade formidável, subindo para 262 milhões de mortos entre 1900 e 1999, quase o dobro do que fora registrado em toda a história universal até então. Desses 262 milhões, nem tudo, é claro, foi obra de governos revolucionários, mas a diferença entre eles e seus concorrentes é significativa. Todos os colonialismos somados, Inglaterra, Portugal, etc., mataram 50 milhões de pessoas, das quais pelo menos 10 milhões foram assassinadas por um só governo proverbialmente cruel, o do rei Leopoldo da Bélgica. O Império Japonês, por seu lado, matou aproximadamente 5 milhões, quase todos na China. Vejam agora o desempenho dos governos revolucionários. China, 76,7 milhões mortos entre 1949 e 1987. União Soviética, 62 milhões mortos entre 1917 e 1987. Alemanha nazista, 20 milhões mortos entre 1933 e 1945. China nacionalista, Kuomintang, 10 milhões mortos entre 1928 e 1949. O Kuomintang, embora inimigo dos comunistas, era também um governo revolucionário, responsável pela destruição da mais antiga monarquia do mundo. Às 7 dezenas de milhões de vítimas do governo comunista chinês devem se acrescentar 3,4 milhões civis assassinados pelo Partido Comunista de Mao Zedong nas áreas sob o seu controle antes da tomada do poder sobre toda a China, o que eleva o desempenho do comunismo chinês a nada menos de 80 milhões de mortos, equivalente à metade da população brasileira. Governos revolucionários em áreas menores também não se saíram tão mal, comparativamente à modéstia de seus territórios. Camboja, 2 milhões mortos entre 1975 e 1979. Turquia, 1,8 milhões mortos entre 1909 e 1918. Vietnã, 1,7 milhões mortos entre 1945 e 1987, quase o dobro do total de vítimas da guerra, que renderam aos Estados Unidos tantas críticas da mídia internacional. Polônia, 1,5 milhões mortos entre 1945 e 1948. Paquistão, 1,5 milhões mortos entre 1958 e 1987, Iugoslávia sob o Marechal Tito, tão louvada como alternativa de socialismo democrático à brutalidade soviética, 1 milhão mortos entre 1944 e 1987, Coreia do Norte, 1,6 milhão mortos entre 1948 e 1987, México, 1,4 milhão mortos entre 1900 e 1920, especialmente cristãos. O total sobe a aproximadamente 205 milhões de mortos. Tudo ao longo de um só século. As duas guerras mundiais somadas mataram 60 milhões de pessoas, entre combatentes e civis. A peste negra, de 541 até 1912, matou 102 milhões. Nada, absolutamente nada no mundo, se compara ao instinto mortífero dos governos revolucionários. A promessa de um outro mundo possível transformou-se no mais letal pesadelo que a humanidade já viveu
ao longo de toda a sua história. Aristóteles já dizia que a essência da tragédia política é quando o perfeito se torna o inimigo do bom, mas ele se referia somente a casos individuais. Ele não poderia prever que um dia sua definição teria uma confirmação sangrenta em escala mundial, arrastando povos inteiros para os pelotões de fuzilamento, as câmaras de gás e a vala comum.